Senhores senadores, senhoras senadoras, hoje o jornalista Hélio Gaspari fala sobre a possível candidatura de Luciano Huck e lembra daquela desastrada operação na eleição de 89, em que lançaram o nome de Silvio Santos. Eu, quando olho para essa tal candidatura do Huck, eu fico vendo o desespero por parte das elites do mercado financeiro, porque deu tudo errado. Eles tinham um roteiro, eles tinham um plano. Afasta Dilma, vamos desmoralizar o Lula, colocar o juiz Sérgio Moro e a Rede Globo com campanha cotidiana de ataques ao Lula e vamos destruir o PT. E aí, o candidato deles, que poderia ser Aécio, Alckmin, seria eleito presidente da República. Nós teríamos um período de 2 anos de golpe, onde eles fariam todas as maldades. Uma reforma trabalhista criminosa, tirando direito de trabalhadores, essa emenda constitucional do teto dos gastos, que vai acabar com a educação e saúde brasileira, uma reforma da Previdência, e aí os tucanos ganhariam a eleição em 2018. Esse plano deles fracassou. Esse golpe é um fracasso impressionante, a começar pelos seus líderes. Quem eram os líderes do golpe? Eduardo Cunha, que está preso, Aécio Neves, que está nessa situação, que está aí, desmoralizado, e o Temer, que tem 3% de aprovação popular. E a economia? Eu vou depois falar sobre a economia aqui. Eles diziam que a economia ia recuperar porque voltaria a ter confiança dos empresários que iam investir. Ora, o investimento recuou 29%. Eu vou falar sobre a economia um pouco mais à frente. E aí o que acontece? Eles fazem pesquisa. E na pesquisa dá o quê? Lula. Lula sobe. Sobe Lula. A pesquisa do Ibope, você sabe que... pesquisa do Ibope eu não confio muito. Mas está dando Lula, na última, 35% ou 36%. Quando a gente tira os votos nulos e brancos, vai discutir votos válidos, dá 47%. Na pesquisa do Ibope, Lula está perto de ganhar no primeiro turno. Eu já vi uma outra pesquisa do Vox Populi que ele está na frente, ganhando no primeiro turno. E onde estão os tucanos? Uma rejeição violentíssima. A candidatura do Alckmin lá embaixo, com 6%, que hoje é o nome que se consolida no PSDB, porque os outros morreram. 6%. E agora eles tentam inventar, porque o Huck é isso, é o desespero. Porque todo o processo que eles fizeram deu errado. O plano deles fracassou. E o Lula só cresce. Eu tive com ele agora na caravana em Minas Gerais. Uma caravana fantástica, por onde ele anda, o povo sai às ruas querendo falar com ele, porque é uma lembrança do que foi seu governo, a inclusão social, a melhora de vida do povo mais pobre desse Brasil. Isso é inegável, ninguém tira isso do Lula. A vida do povo trabalhador melhorou e agora só piora. As universidades que foram criadas pelo interior do país, os institutos federais que foram criados nesse país. E aí eu fico vendo, lá nessa caravana em Minas Gerais, nós passamos em Diamantina, visitamos a casa onde nasceu Juscelino Kubitschek. E eu, quando olho para a história, porque lá, vendo o museu, tem um museu lá na casa que ele nasceu, eu fico vendo, puxa, tentaram fazer com Juscelino, com Getúlio, o que fizeram com a Dilma e tentam fazer com Lula. Tem uma frase, que é a famosa frase de Carlos Lacerda, que, para mim, está presente na política até hoje, que é o seguinte: quando o Lacerda fala de Getúlio, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Eles inviabilizaram o governo de Getúlio Vargas. O suicídio de Vargas foi uma resposta ao golpe que já tinha acontecido. Vargas não amanheceria aquele dia como presidente da República. Seria deposto.
Derrubaram Vargas, depois de Vargas criar a Petrobras em 53. Teve muita oposição à criação da Petrobras. Não foi simples. Na época, Assis Chateaubriand, que dominava os meios de comunicação, fez uma campanha implacável contra a criação da Petrobras. O Getúlio também dobrou o salário mínimo. Você veja que esses dois pontos, direito de trabalhadores e petróleo, na minha avaliação, teve presente no golpe da Dilma. Tanto é que eles fizeram a reforma trabalhista e estão entregando o petróleo. Estão entregando nosso pré-sal a preço de banana para as multinacionais do petróleo. Mas veja bem, depois de Vargas, Juscelino ganha a eleição e vem Lacerda novamente com a mesma frase. E o Juscelino ganha a eleição. E começou uma campanha do Lacerda para que o Juscelino não assumisse. Alegaram na época que ele não tinha tido maioria absoluta dos votos. Foi necessário que o Marechal Lott, no episódio que ficou conhecido como Novembrada, se antecipasse para impedir o golpe. Ele afastou o presidente da Câmara, Carlos Luiz, e empossou o vice-presidente do Senado, senador Nereu Ramos. E ali Juscelino conseguiu assumir. Depois, João Goulart deram o golpe. Quando tem governo popular, que tem projeto de país, soberania nacional, eles tentam desarticular. O que aconteceu com a Dilma foi exatamente a mesma coisa. Aqui tem uma ironia da história. Inclusive, falei isso no comício de Minas Gerais, no ato final da caravana em Minas Gerais, sobre Tancredo Neves. Engraçado que as pessoas associam Tancredo a Aécio, na nossa militância, inclusive, quiseram vaiar o Tancredo. Eu digo sobre esse aspecto, a situação é oposta. O Tancredo, nesse aspecto, o Tancredo sempre foi uma figura de centro. Não era um cara de esquerda, nunca, era um cara de centro, um conciliador, mas nesse aspecto, o Tancredo Neves sempre esteve do lado certo, contra o golpismo. Tancredo teve com Getúlio, teve contra Lacerda. Tancredo teve com Juscelino Kubitschek e Tancredo teve contra o golpe de 64. Quando o presidente do Congresso, Aldo Moura Andrade, declarou vacância do cargo de presidente da República, apesar de João Goulart estar aqui no Brasil, foi de Tancredo o gesto de esticar o dedo e gritar canalhas, canalhas, canalhas. A ironia da história é que foi o neto de Tancredo que, novamente, talvez sem saber, porque não tem tanto conhecimento histórico, mas trouxe de volta as palavras de Lacerda. Porque o que fizeram com a Dilma foi o seguinte: não pode ser candidata, se for candidata não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse. Lembra do que aconteceu depois que a Dilma ganhou? Ele pediu recontagem de votos, não conseguiu fazer a recontagem de votos, chegou a ter o papel ridículo de pedir para ser diplomado no lugar dela. Não queria que ela tomasse posse, mas ela tomou posse. Aí eles foram para a última. Tomando posse, não pode governar. E não deixaram a Dilma governar. Fizeram aliança com Eduardo Cunha. Agora, eu quando vejo o PSDB assim, desmoralizado, uma pesquisa interna do PSDB diz que 75% dos eleitores dizem o seguinte, que eles não ganham, tem uma rejeição enorme. Eu, quando vejo tudo isso, eu trago um artigo meu de abril do ano passado. Abril do ano passado, em que eu faço análise dessa posição dos tucanos e digo o seguinte, falo da covardia deles, que foram para as ruas sem demarcar campo com essa extrema-direita, que defendia intervenção militar. E quando eu reli esse artigo, eu fiquei, de fato, impressionado. Dizia que essa covardia deles estava abrindo caminho para a extrema-direita no país. E foi isso que aconteceu. Eles foram para as ruas com o pessoal do Bolsonaro, todos gritando fora Dilma. E tinha aquele pessoal defendendo intervenção militar. E os tucanos nunca demarcaram um campo. Acaba que esse pessoal comeu a base dos tucanos. E hoje a gente vê, inacreditavelmente, o Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas de opinião. Então, eles estão desesperados, estão atônitos, com medo do presidente Lula, porque o Lula não para de crescer e vai crescer mais, porque a situação da vida do povo, eu vou entrar nos números de economia, só piora. Os cortes no orçamento do próximo ano vão inviabilizar
o funcionamento das universidades, dos centros de pesquisa, estão tirando o dinheiro dos pobres. Esse ano nós temos 3,5 milhões a mais de pobres. E eles dizem que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família. É muita cara de pau. A quantidade de dinheiro para comprar a votação do Temer na Câmara dos Deputados. Refis, bancos ganhando dinheiro, grandes empresários. O Itaú ganhou 25 bi lá no CAF. Agora estão dando isenção de 16 bi para as multinacionais do petróleo só no próximo ano. Agora não tem dinheiro para a Bolsa Família. Tiraram 1.100.000 pessoas do Bolsa Família. Então esse desespero deles é que está levando a essa procura de nomes como Luciano Huck. O Lula, inclusive, lá em Minas Gerais, falou sobre isso. Disse que seria bom o Huck candidato, porque em vez daquele rosto sorridente, o eleitor veria a cara do logotipo da Globo. Eles, inclusive, falam Meirelles de vice. É tentar colocar alguém, porque, de fato, os planos que eles tinham, na verdade, fracassaram completamente. Eu, sinceramente, queria que a economia brasileira tivesse em outra situação. Porque o pior de todo esse golpe é que quem está pagando a conta de tudo isso, de todo esse desgoverno, dessa quadrilha que está no Palácio do Planalto, são os mais pobres, infelizmente. São os mais pobres. E eu trago aqui os números, porque a mesma imprensa, infelizmente, a mesma imprensa, que quando o governo era do PT, jogava a economia para baixo, agora eles tentam dizer, olha, está tudo bem, os empregos estão voltando. Eu quero aqui falar em cima de gráficos, em cima de números. Só que antes eu quero voltar um pouco. Olha, essa história que eu contei antes, sobre Getúlio, Juscelino, Jango e o que aconteceu com a Dilma, tem que deixar o povo brasileiro consciente de uma coisa. Eu, sinceramente, eu acho que Lula vai ser eleito presidente da República. Vai ser eleito. Primeiro, porque não vão conseguir impedir a candidatura dele. Agora, essa matriz dessa elite brasileira, golpista, que não tem compromisso com a democracia, vai permanecer. Se a gente errou, sabe o que foi que a gente errou? Nós subestimamos a história. Nós subestimamos o caráter antidemocrático da burguesia brasileira. Subestimamos. Não usamos as armas que tínhamos para nos preparar. Não podemos cometer esse erro de novo. Nós sabemos que o DNA da Globo é golpista. O Lula eleito presidente da República, eles vão tentar desestabilizar o Lula. Só que agora nós vamos ter que aprender com a história. Com o que aconteceu com Getúlio, com Juscelino, com Jango, com Dilma. São 4 ataques antidemocráticos que existiram em períodos diferentes da história. Para isso, a gente vai ter que governar com mobilização popular. Vai ter que enfrentar esses setores. A bandeira da democratização dos meios de comunicação tem que ser colocada. Não é possível um monopólio como esse da Rede Globo. E nós vamos nos inspirar, sabe onde? É nos exemplos de países como Inglaterra, como França. Todos os países, democracias capitalistas, sólidas, para regular, para democratizar os meios de comunicação. Chega de ilusões. Vamos ter que ter um programa mais ousado. Vamos tributar as grandes fortunas, lucros e dividendos, porque é preciso ter dinheiro para fazer um programa de reformas estruturais. Vamos ter que mexer no rentismo. Esses juros brasileiros são escochantes. Como aceitar 390% de cartão de crédito? O nome disso é roubo. É uma concentração bancária. São 4 bancos que detêm 80% do crédito do país. E esses títulos da dívida pública, taxa Selic é altíssima. É transferência de dinheiro do orçamento para algumas famílias de grandes empresários e de banqueiros. Nós precisamos desse dinheiro para mudar a cara do país. Eu acho que Lula, sendo eleito, imediatamente, nós temos que chamar um processo constituinte, porque essa Constituição já foi destruída. Essa emenda constitucional dos gastos rasgaram a Constituição brasileira. A Constituição do doutor Ulisses não existe mais. E no processo constituinte, nós vamos fazer mobilização de massas
porque a gente não pode deixar Lula na situação que ficou a Dilma, refém de Eduardo Cunha. Então, nós temos que aprender com essas lições da história. E eu vejo de forma muito clara que o presidente Lula está consciente disso, tem dito no seu discurso. A primeira coisa que eu vou fazer é um referendo revogatório para anular essa emenda constitucional do teto dos gastos, para anular essa reforma trabalhista, para anular as privatizações. Vamos jogar para o povo, porque esse governo atual não tem legitimidade para entregar o país como está entregando. Agora, eu vi tanta gente aqui falar de emprego. Eu vi o senador Fernando Bezerra trazendo números. Eu quero mostrar números do IBGE. Está aqui. A Dilma foi afastada em maio do ano passado. O desemprego de lá para cá, de lá até hoje, cresceu 1.600.000 pessoas a mais de desemprego. Isso aqui é fato. São números incontestáveis. É claro que piorou muito e agora começa a ter uma retomada. Porque a recessão, uma recessão desse tamanho, quando você chega ao fundo do poço, você sai. Mas, infelizmente, quando tem recessão grande, você às vezes tem a retomada em V. Você cai e sobe. A nossa, infelizmente, não está sendo essa. A economia caiu e estamos subindo assim num processo de estagnação. E é onde eu chamo a atenção, o senador Fernando Bezerra não quis me dar uma parte, porque eu sabia que eu tinha números. Está melhorando o emprego, os jornais estão fazendo uma grande festa. Agora, sabe onde está melhorando o emprego? Vou mostrar aos senhores. Carteira assinada caiu 810.000 pessoas em um ano. Continua caindo. Sabe onde é que está melhorando? No emprego sem carteira de trabalho e trabalhador por conta própria. A recuperação dos empregos que eles estão fazendo conta de fazer essa festa é toda gente sem carteira assinada e por conta própria. É o cara que está desempregado e decide ir vender alguma coisa no centro da cidade. É isso. A comemoração deles é essa. Qual é o truque que eles estão fazendo? Na reforma trabalhista, eles estão querendo justamente transformar esse trabalho precário em trabalho formal. Eu citei há pouco o Jornal do Espírito Santo, que dizia o seguinte, que chamava para trabalho intermitente, que é uma categoria que eles criaram, para mim é semi-escravidão, porque na Constituição diz de forma clara que todo trabalhador tem que receber um salário mínimo. Agora eles quebraram isso. E no Jornal do Espírito Santo tinha lá vagas de emprego em lanchonetes, em restaurantes. 4,45 a hora. Chamava para trabalhar 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Sabe quanto esse cidadão vai receber ao final do mês? R$170. São esses os trabalhos que eles estão falando. Inclusive, essa reforma trabalhista entra em vigor, sabe quando? No dia 11 de novembro. Eu quero chamar a atenção, porque no dia 10 de novembro vai ter mobilizações em todo o país. É importante a gente ir para as ruas, defender os trabalhadores brasileiros, dizer que um outro governo vai anular essa reforma trabalhista que foi feita de forma ilegítima. Então, eu chamo os trabalhadores brasileiros a irem às ruas nesse próximo dia 10 contra essa reforma trabalhista. Mas vamos lá, os números. Eles diziam que era tirar Dilma, que a economia ia se recuperar, porque os empresários iam retomar a confiança. Sabe quanto caiu investimento no país? 29%. Sabe por que não investem os empresários? Porque as pessoas estão sem dinheiro na ponta, porque a demanda está lá embaixo. Esse ano o investimento caiu 5%. Aí falaram, murcha, o primeiro trimestre houve um crescimento de 1%. Houve. Mas desse 1%, 0,9% é safra agrícola, infelizmente. Indústria caiu, o investimento caiu. No trimestre passado, o crescimento foi de 0,2%. Foi a liberação do FGTS que foi correta. O consumo das famílias cresceu 1,4%. Mas o resto é tudo muito pequeno. Não tem consistência. E não tem saída, senador Roberto Rocha. Eu, inclusive, agradeço pelo tempo de Vossa Excelência, mas se puder me dar
ao todo 10 minutos, eu garanto que eu encerro. Eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas hoje, como está meio vazio, eu agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência para eu tentar fechar o meu discurso. Eu não acredito na recuperação da economia, infelizmente, porque, veja bem, para a recuperação da demanda, nós temos quatro pontos que são centrais. É o consumo das famílias, gasto do governo, investimentos e temos o setor externo. Investimentos eu já falei aqui, né? Nós estamos afundando. E o investimento público eles estão cortando. O orçamento de 2018, se você for comparar com 2014, a queda é 3 vezes. Você sai de um orçamento de 80 e tantos bi de investimento para 20 e poucos bi. É isso que está no orçamento de 2018. Então, investimento público lá embaixo. A Petrobras diminuiu seu investimento. Era 1,9% do PIB, agora 0,8%. Então, aqui, investimento, eu não vejo recuperação. Governo, gastos do governo. Nós estamos numa política de austeridade radical. Daqui também não tem saída. E vejo o consumo das famílias. Infelizmente, essas reformas que eles estão fazendo, a reforma trabalhista e a pretensa reforma previdenciária, vai piorar a situação, porque estão tirando o dinheiro das mãos dos pobres. O Lula sempre teve seu segredo na economia, colocar dinheiro na mão do pobre. O dinheiro que você coloca na mão do pobre, das pessoas que mais precisam, aquele dinheiro é investido na economia. Uma grande desoneração que você dá para o grande empresário, aquilo vai para o bolso do empresário, não vai para a economia. Então, eu também não vejo na parte de consumo das famílias uma saída, porque você melhorou no mês passado por causa do FGTS, mas não é uma melhora consistente, porque a reforma trabalhista vai significar redução salarial. E nós vamos tirar poder de compra dessas pessoas no momento que a economia está lá embaixo. Então, infelizmente, eu não vejo por onde essa economia se recuperar. Esse presidente da República, o Temer, se livrou nessa votação da Câmara, de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que houve muita compra de votos. Isso aqui não é sério. Um governo que negocia a mudança do conceito de trabalho escravo com a bancada ruralista para comprar votos de deputados, esse não é um governo sério. Agora, ele ganhou. Ele vai ficar até 2018, mas vai ficar como pato manco. Um governo fraco, um presidente sem poder andar nas ruas desse país. Eles vão tentar agora entrar na pauta da reforma da Previdência. Por isso que eu chamo novamente para mobilização, porque 308 votos no APEC, eles não vão conseguir. Mas eles estão querendo dar um jeito na reforma da Previdência, que é de aprovar algumas mudanças sem o quórum qualificado da PEC. Ontem o Meirelles foi na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu perguntei para ele, ministro Meirelles, e os sonegadores da Previdência? O senhor está querendo mexer no benefício de prestação continuada, que atinge sabe quem? Pessoa com deficiência, idoso, acima de 65 anos, que recebe um salário mínimo inferior a 1/4 de salário mínimo, uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo, pessoas muito pobres. Eles estão querendo mexer com esses, mas não mexem com os sonegadores. E eu olhei para ele, sabe qual é a empresa que mais deve à Previdência? A JBS. O senhor era, sabe o que da JBS? Presidente do Conselho de Administração. E o senhor, como presidente do Conselho de Administração, não pagou a Previdência. Agora vem culpar o rombo da Previdência dos pobres que recebem do benefício de prestação continuada. O senhor tem coragem de propor que para ter aposentadoria integral a pessoa tem que trabalhar 40 anos. Quem consegue trabalhar 40 anos? Ninguém fica trabalhando o tempo inteiro, tem período de desemprego. Eles querem impedir o trabalhador de receber uma aposentadoria integral. Agora dão bilhões para grandes empresários. Esse é o governo. Qual a autoridade desse Temer, que se aposentou com 55 anos, de elevar a idade de todo mundo para 65 anos, não tem autoridade alguma? E eu encerro meu pronunciamento, senador Roberto Rocha, levantando esse tema da Previdência.
Esse tema da Previdência, junto com a reforma trabalhista, para a gente é central. Mas eu não poderia encerrar o meu pronunciamento sem falar do último tema, que foram os leilões de pré-sal que aconteceram semana passada, na sexta-feira passada, inclusive foram realizados no Rio de Janeiro. Eu participei de uma manifestação lá contra esses leilões. E o dramático desses leilões é o seguinte: nós estamos entregando o nosso pré-sal para as multinacionais do petróleo a preço de banana. Não sei se vocês sabem, mas a Petrobras já vendeu 66% do campo de Carcará, do pré-sal, para uma empresa estatal norueguesa, pelo preço de 2,5 bilhões. Uma bagatela. O barril de petróleo sai a R$2. É um presente. Vendeu o campo de Sururu a Total. Vendeu a Total francesa. Total francesa disse que foi o maior negócio da vida dela. E agora o que eles fizeram? Eles fizeram esse leilão do pré-sal. Primeiro, eles caíram muito a participação governamental. A média no mundo de participação governamental é 70%, 80%. A nossa aqui era 60%. Está caindo para baixo de 40%. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram a medida provisória 795, que eles inventaram a jabuticaba para beneficiar a Shell, a ExxonMobil. O que disseram eles? Olha, tudo que a petroleira investir em exploração, produção de petróleo, ela pode deduzir do lucro na hora de pagar a contribuição social de lucro líquido e imposto de renda. Então, nós podemos ter uma situação de uma Shell ganha um campo de pré-sal, dependendo do investimento que ela faça, ela, em vez de pagar imposto, ela receba créditos tributários. Isso é um escândalo. E, por fim, sabe o que fizeram? O presidente Lula criou a política de conteúdo local para gerar empregos no Brasil. Fazer navios, plataformas, sondas aqui. Sabe o que é que eles fizeram nesse caso, na medida provisória 795? Zeraram o imposto de importação. Então, tudo que vem de fora da cadeia de petróleo e gás não precisa pagar imposto. Eu acho que o nome devia se chamar Política de Conteúdo Internacional. Porque está gerando empregos fora do país. Você pode trazer uma plataforma e não paga nada. Você vai destruir o setor naval brasileiro, a indústria naval, a indústria de máquinas e siderurgia. Porque eu chamo a atenção, o aço também. Se você compra uma máquina no Brasil, você paga imposto. Se você compra uma máquina fora do Brasil, você não paga imposto. Eu vou encerrar, porque eu já passei muito meu tempo. O senador Roberto Rocha está aqui, eu quero agradecer. Vou encerrar meu discurso, mas encerro dizendo a todos que eu tenho uma convicção. Que eu tenho uma convicção, pessoal. E quero passar essa minha convicção para vocês que estão nos escutando. É impressionante a mudança que a gente está vendo no país. Eu volto a dizer, o plano deles do golpe deu errado, fracassou. O Lula está quase ganhando o primeiro turno em tudo que é pesquisa. O povo brasileiro tem sabedoria. O povo brasileiro está operando uma mudança em curso. Nós vamos derrotar esse golpe. Por isso eu peço só uma coisa a vocês. A luta aqui no Senado é em glória. No Parlamento é em glória. Nós temos que ocupar as ruas do país. Nós temos que impedir que essa reforma da Previdência avance. Nós temos que ir para as ruas no dia 10, falar da reforma trabalhista. Porque se tiver gente na rua, ninguém segura o povo brasileiro. E o Lula vai ser candidato. Hoje não dá tempo para falar. Mas eu quero falar das questões jurídicas. Eu garanto a você, eles não vão conseguir tirar Lula do jogo. Eu garanto. Eu quero explicar isso depois no próximo pronunciamento. Eles não vão conseguir. O golpe deles era um golpe continuado. Era tirar Dilma e impedir o Lula. Não vão conseguir, pessoal. Lula vai ser candidato. E a gente vai voltar a governar para esse povo. Vai voltar a investir em universidades, em institutos federais. Vai pensar novamente num Brasil grande que cresce, incluindo o seu povo. Vamos em frente. Vamos resistir. Há muita luta pela frente,
mas eu tenho certeza da nossa vitória final. Nós vamos enterrar esse golpe e vai ganhar a democracia brasileira com Lula presidente. Muito bem. Não havendo mais nenhum orador inscrito e nada mais a